Mais uma aula de cardiologia e hoje a gente vai falar de pericardite e miocardite. Bora lá! Como que faz o diagnóstico, como que trata, quais são os diagnósticos diferenciais? Vamos entender. Primeira coisa, anatomia do pericárdio, para todo mundo relembrar lá das aulas de anatomia da faculdade. Pericárdio, pessoal, a gente tem o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso, ok? Ok. Então, o pericárdio, ele é uma estrutura que é muito inervada, por isso que quando ele inflama, dói. Como que é isso? Aqui a gente tem, nessa imagem, vejam vocês, aqui embaixo é a representação do músculo cardíaco, né, do miocárdio. Aqui a gente tem pericárdio seroso e pericárdio fibroso aqui por fora. Dentro do pericárdio seroso, o pericárdio, né, ele mesmo tem uma lâmina que é parietal e tem uma lâmina visceral, ok? Então, camada visceral que está em contato com a víscera, que é o miocárdio, e camada parietal que está em contato com o pericárdio fibroso. Entre essas duas estruturas, a gente tem aí um espaço virtual que tem uma leve quantidade de líquido, mas é algo que não dá para a gente perceber no dia a dia. Então, é um espaço, teoricamente, virtual. No entanto, essa estrutura, que é o pericárdio, que é uma serosa, pode inflamar e gerar mais líquido, né? E aumentar a quantidade de líquido dentro desse espaço. O que é a pericardite, então? Pericardite vão ser os sinais e os sintomas resultantes dessa inflamação do pericárdio, ok? Até 80% dos casos são gerados, né, dessa inflamação, eles são idiopáticos, a gente não consegue ter certeza do que causou. Aí, como a gente não consegue ter certeza, a gente acaba colocando na conta de vírus, tá? Então, será que foi uma virose que pegou há muito tempo, que pegou um tempo, agora teve uma reação imune e tal, fica um pouco nessa. Na maior parte dos casos, então, eles são idiopáticos. As sorologias virais, já sei, professor, já sei o que você está pensando. Então, já sei, professora, o que a gente pode fazer para definir o que foi que causou a pericardite é pedir um monte de sorologia, né? A gente pede um monte de sorologia de vírus e a gente vai descobrir o que foi. Não, aluno, infelizmente seria muito bom, mas isso não é bem assim. O que a gente vê é que a correlação dessas sorologias com a pericardite, ela é incerta. Às vezes a pessoa tem sorologia positiva para um vírus, mas na verdade o pericárdio, a biópsia do pericárdio mostra outro. Ou às vezes ela tem todas as sorologias negativas, mas dentro do pericárdio tem uma biópsia que mostra um outro vírus, um PCR positivo para algum outro vírus. Então, assim, sorologia viral não vai te ajudar, tá, aluno? Por enquanto, não ajuda a gente. Não muda a conduta, a correlação é bem incerta. Além desses casos idiopáticos, a gente tem o quê? Doenças reumatológicas, então a gente sabe, né, vocês já estão estudando também no módulo de reumatologia, que tem várias doenças reumatológicas que cursam com serosites. Uma delas pode ser sim a pericardite. Tuberculose pode causar infarto, porque tem uma irritação muito grande ali do pericárdio, pós-infarto imediato, por irritação ali aguda mesmo, e tardio por reação autoimune, que é a síndrome de Dressler, essa mais tardia, e neoplasias. O quadro clínico é dor torácica, mas é uma dor que tem características um pouco mais específicas. Então, é uma dor que na maioria dos casos é pleurítica. O que é dor pleurítica? Você vai lembrar lá da semiologia. É aquela dor que ela é mais aguda, né? Ela é mais aguda, mais pontual. Às vezes o paciente aponta com um dedo, com poucos dedos, ela é bem focada. Pode irradiar para a região do trapézio esquerdo, por uma questão de inervação ali. Pode ter soluço, isso é um pouco estranho, né? Mas pode ter soluço por conta da inervação do nervo frênico. Então, pode ter uma estimulação ali do nervo frênico, estimulação do diafragma, estimula o nervo frênico e pode acontecer, e o quadro clínico pode cursar com esses outros sintomas. É uma dor que, em geral, ela é aliviada com a inclinação do corpo para frente e piora muito com o decúbito. Eu tive um caso recente que era assim, desse jeito. É uma dor muito forte, uma dor bem pleurítica, que quando o paciente deita, ele não consegue ficar deitado porque dói muito. Ele precisa ficar sentado com o tronco inclinado para frente. No exame físico, tem atrito pericárdico, pode ter atrito pericárdico, e o atrito pericárdico, doutor, eu nunca ouvi, professora, eu nunca ouvi um atrito pericárdico, como que eu posso saber se tem atrito pericárdico ou não? Se tiver, você provavelmente vai escutar. É um som áspero, que é como se você pegasse o seu estetoscópio e colocasse ele, mexesse ele em cima da palma da sua mão. É mais ou menos aquele som que você vai ouvir, tá? Do atrito pericárdico. De exames complementares, a gente pede o PCR, que na maioria dos casos está elevado, a troponina para a gente diferenciar de miocardite. Se tem troponina positiva, não é pericardite, é miocardite, ok? Então, se tem troponina positiva, é inflamação do miocárdio. Então, tem miocardite no mínimo associada, uma miopericardite.
O eletrocardiograma a gente sempre vai pedir para avaliar as alterações típicas e a gente vai considerar investigação reumatológica em mulheres jovens que tenham o perfil para que se apresentem, né, com pericardite e tenham um perfil ou já tenham uma doença reumatológica em investigação. No eletrocardiograma, o que nós vamos ver? Em geral, um supra de ST difuso, com infradesnivelamento também difuso do segmento PR e uma imagem oposta em AVR ou V1. Então, observem aqui esse eletrocardiograma, tá? Nas setinhas, vocês vão ver o infradesnivelamento de PR, então infra de PR. Nas barras azuis, o supradifuso. Então, observem vocês que é um supra, que ele não respeita a derivação, né? Que ele está em todas. Ele está em todas. Ele tem aqui ele tem T3, que é parede inferior, AVL, que é lateral, aqui na anterior. Então, ele não respeita circulação coronária. Além disso, não tem imagem em espelho, nenhuma outra derivação, e a gente pode ter uma imagem correspondente, que a gente não chama de espelho, porque não tem duas derivações contíguas que tem isso, né? É só em AVR e V1, ok? Tá bom? Aqui tem um círculozinho mostrando a imagem oposta, que é um supra de PR e infra de ST em AVR. Como eu dou o diagnóstico, então? Quais são os critérios diagnósticos para eu falar? Esse paciente tem pericardite. Eu preciso ter 2 dos 4. Então, a dor típica, que eu comentei com vocês, aquela dor pleurítica, que melhora com a inclinação para frente, piora ao decúbito. O atrito pericárdico, que é aquele sonzinho do estetoscópio na mão. Alterações eletrocardiográficas que sejam típicas. E o derrame pericárdico novo ou piora de um derrame prévio. Então, eu preciso do ecocardiograma também para avaliar, né, o diagnóstico de pericardite. Então, o ecocardiograma é um exame importante. Como que eu sei se o eletro é de pericardite ou se o eletro é de infarto com supra? Primeiro, a dor é diferente. A clínica é um paciente diferente. Normalmente, na pericardite é um paciente mais jovem, sem fator de risco. No eletrocardiograma, o que vocês precisam observar? Como eu mencionei, na pericardite eu não tenho imagem em espelho do supra. Só uma imagem oposta em AVR e V1, mas eu não tenho uma imagem mais de uma derivação contígua que espelhe aquele supra. No infarto com supra, eu tenho normalmente um supra de D3 que é maior que o supra de D2, no infarto. Além disso, aqui na pericardite, eu tenho um supra, no infarto com supra, eu tenho um supra que ele pode ser horizontal ou ele é triste. Como assim triste, né? A concavidade dele é meio para baixo, ele tem uma barriga, ele não sorri, ele é meio triste, ok? E na prova, como eu falei para vocês, o perfil de paciente é um pouco diferente. Então aqui é um eletrocardiograma de infarto mesmo. Observem vocês que o mais fácil é bater o olho e já ver que tem imagem em espelho, tá vendo? Em D1 e AVL. Então eu tenho supra aqui de D2 e D3 e AVF, ou seja, supra em 3 derivações contíguas apenas, não tem supra em outras derivações. Eu vejo que tem imagem em espelho em D1 e AVL. E eu vejo que o supra, ele é meio retificado ou até meio para baixo, né? Ele não é um supra que tem uma curvinha aqui para cima, não é um supra feliz. Então, aqui a gente tem um eletro de infarto com supra, tá? Não é pericardite. Bom, tratamento da maioria dos casos, como a pericardite é idiopática, o que a gente vai fazer? A gente vai dar anti-inflamatório. AINE, então, ibuprofeno, VO, 600mg de 8 em 8 horas por 10 a 14 dias e associar colchicina, meio miligrama, uma vez ao dia ou de 12 em 12 horas, conforme o peso do paciente, por 3 meses. A colchicina, ela vai prevenir recorrência. Muito cuidado, porque eu sei que muita gente dá corticoide para pericardite, mas muito cuidado na prescrição de corticoide para pericardite. A gente vai dar em casos selecionados de pericardite recorrente e de doenças autoimunes que estão causando pericardite. Então, para serosites que estão relacionadas com doenças autoimunes. Cuidado, porque o uso de corticoide para pericardite, principalmente nos casos idiopáticos, ele pode aumentar um pouco a recorrência. Combinado? Então, essa questão, mulher de 34 anos procura o pronto-socorro com queixa de febre e dor torácica contínua há 36 horas na região precordial, forte, referida no dorso, que melhora quando se senta. Eletrocardiograma encontra-se abaixo. O tratamento mais adequado é. Então, pessoal, aqui já na clínica, a gente já não vai pensar em síndrome coronariana aguda. Mulher muito jovem, primeiro que é mulher, segundo jovem, né, não tem a descrição aqui de fator de risco, é uma dor que melhora quando senta, é uma dor que está durando muito tempo, né, 36 horas para ir para o hospital. O eletrocardiograma, a gente vê o supradifuso e o infra de PR. Então, qual é o tratamento para ela? Ibuprofeno, colchicina, é um caso de pericardite. Outra questão, mulher de 55 anos de idade procura o pronto-socorro com queixa de dor torácica precordial de moderada intensidade contínua há um dia. A dor iniciou durante a atividade física.
Não notou irradiação, fatores de melhora ou de piora. No exame físico, no exame clínico, frequência cardíaca de 115, pressão arterial de 13/8 em todos os membros, com pulsos simétricos. Frequência respiratória de 18. Não tem alterações na semiologia cardíaca ou pulmonar. O restante do exame clínico é normal. Solicitado o eletrocardiograma e qual é a hipótese diagnóstica? Mesma coisa, pessoal. O eletro com supradifuso, infra de PR, o diagnóstico vai ser pericardite, ok? E o tamponamento? O tamponamento é quando aquele líquido do pericárdio, ele fica tão importante que ele cursa com compressão das câmaras cardíacas por aumento ali mesmo da pressão intrapericárdica. Então, a gente vai ter uma redução do enchimento ventricular, né? Se eu tenho esse aumento de pressão, essa compressão, isso vai prejudicar o enchimento ventricular e, consequentemente, né, a gente vai ter choque e aumento da pressão venosa central, que é a nossa estase jugular, né? A nossa PVC. O diagnóstico clínico vai ter, né? O paciente vai ter dispneia, dor torácica, taquicardia sinusal, que é uma forma de compensar essa redução do débito cardíaco, e a tríade de Beck, lembrar da tríade de Beck, que é hipotensão, turgência jugular e abafamento de bolhas. É muito raro um paciente com tamponamento se apresentar com a tríade de Beck, tá? A tríade de Beck ela foi muito descrita no trauma. No paciente clínico, que às vezes vai ter uma pericardite, um tamponamento por relacionado à tuberculose, relacionado à neoplasia, é raro a gente ver tríade de Beck, tá bom? Mas as provas cobram, então precisa memorizar aí os 3 elementos da tríade de Beck. O pulso paradoxal não está na tríade de Beck, atenção. Pulso paradoxal o que que é? Presta atenção, aluno, aqui eu vou te puxar na fisiologia. O pulso paradoxal, ele não é paradoxal, ok? Ele é a exacerbação de um fenômeno fisiológico. Como assim? Presta atenção, fica comigo, tá? Quando você inspira, o que acontece? Eu reduzo a pressão intratorácica, então eu aumento o enchimento do coração direito. Acompanhou? O sangue volta melhor para o coração direito, porque eu diminuo a pressão intratorácica. Quando eu inspiro, encheu o meu VD, ok? No que eu enchi o meu VD, o coração ele tem um lugar, né? Ele ocupa um espaço ali que é restrito dentro da caixa torácica. Então, se o meu VD cresce, o meu VE diminui um pouquinho. Então, o meu septo, ele é arrastado um pouquinho para o lado esquerdo e o meu ventrículo esquerdo diminui um pouquinho de tamanho, de maneira que o débito cardíaco do meu ventrículo esquerdo, ele diminui um pouquinho na inspiração. E aí, se ele diminui, a pressão sistólica cai um pouco na inspiração. Quanto é esse pouco? É menos que 10 milímetros de Hg. Se tiver caindo mais do que isso, o que deve estar acontecendo? Eu tenho tamponamento cardíaco, porque eu tenho líquido ali que reduz ainda mais o espaço do coração na caixa torácica. Então, se eu inspiro e meu VD cresce com o aumento do retorno venoso, aí o meu VE, que já estava meio espremido, fica mais espremido ainda. Então, diminui mais o débito cardíaco do VE, do ventrículo esquerdo, e aí a pressão arterial cai mais que 10 milímetros na inspiração. Isso é o que a gente chama de pulso paradoxal. Percebam que não é paradoxal, mas é uma exacerbação de um fenômeno fisiológico. Combinado? Beleza? Entenderam? Joia. No eletrocardiograma, o que a gente pode ver no tamponamento? Alternância elétrica. O coração fica meio sambando ali dentro daquela bolsa de líquido, e aí a gente tem QRS que são maiores e menores alternados. No ecocardiograma, nós vamos ver o quê? Colapso de câmaras direitas, se tiver tamponamento, e o líquido em volta. Então, observem aqui o que é um ecocardiograma relativamente normal. Então, aqui a gente tem o ventrículo direito, sem líquido em volta do coração. Aqui a gente tem uma imagem hipoecóica, né, que sugere líquido em volta do coração, com um VD que está colabado. E que fase do ciclo cardíaco é essa? É uma sístole? Não é uma sístole, é uma diástole, porque olha como o VE está aberto. Então, o VD colabando na diástole. Isso aqui é complexo demais, isso aqui é um tamponamento muito grave. O paciente provavelmente está bem chocado nesse caso aqui. Colapso diastólico das câmaras cardíacas. Se o paciente está instável, né, a gente vai precisar tratar com a drenagem pericárdica, que é feito, aqui é a pericardiocentese, a gente faz uma punção substifoide direcionada aqui para o ombro esquerdo. Idealmente, pessoal, é interessante que se tiver um cirurgião cardíaco no serviço, que a gente acione a cirurgia cardíaca para eles fazerem esse procedimento. Porque o ideal, se o paciente não estiver instável, é até fazer uma janela pericárdica aqui no centro cirúrgico, tá? E drenar e deixar ali um dreno pericárdico. Agora, se tiver uma situação de emergência, o paciente está preparada, aí é isso mesmo, é a tal da punção de Marfan, tá? Que é essa punção aqui substifoide na sala de emergência com a agulha direcionada para o ombro esquerdo. Se você for fazer isso, né, se for necessário fazer isso na sala de emergência, esse é o tratamento mesmo, é fazer guiado por ultrassom, para diminuir o risco de complicação.
Questão: homem de 62 anos procura o serviço de emergência com quadro de dispneia e dor torácica que se iniciaram há 2 meses e vem evoluindo com piora progressiva. Ao exame clínico, o paciente apresentava diminuição do murmúrio vesicular bilateralmente e estágio jugular a 45 graus. Exame radiológico está apresentado aqui. Punção pleural demonstrou líquido exudativo com predomínio de outras células, provavelmente células neoplásicas. Durante o atendimento, o paciente apresentou piora da dispneia e PA de 80/40. Ultrassom à beira-leito, cardíaco apresentado aqui. Qual é a conduta? Então, pessoal, aqui nós temos o quê? Nós temos um raio-x aqui, né? Que tem um coração bem aumentado, aqui um índice cardíaco aumentado, que sugere que possa ter líquido mesmo em volta do coração. E o ecocardiograma tem uma lâmina aqui anecoica em volta do coração, realmente sugerindo, como o paciente está chocado, né? Eu vou pensar que realmente essa lâmina está causando um tamponamento cardíaco. A conduta é o que a gente acabou de mostrar, pericardiocentese de emergência. E a miocardite? Então, a gente falou de pericardite, falou de tamponamento, que é quando aquele líquido fica muito grande, e é agora miocardite. Qual é a diferença? A miocardite é uma inflamação do músculo mesmo. Então, não é só daquela pelezinha, não é só da serosa. Então, é uma inflamação do músculo cardíaco. É um quadro diferente. Pode estar cursando com pericardite também, mas aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque esse é um quadro que pode ser realmente muito grave, ok? Tá bom? O quadro clínico da miocardite varia entre quase nada de sintomas e choque cardiogênico franco. Então, eu posso ter um pródromo viral, uma fadiga, um mal-estar, uma febrinha e taquicardia, e uma troponina positiva, mais nada. E eu posso ter um paciente em franco choque cardiogênico, com perda de fração de ejeção, um paciente muito grave. Pode ou não estar associado com pericardite, como eu comentei com vocês. No eletrocardiograma, o mais comum é taquicardia sinusal, pode ter alteração inespecífica da repolarização e, se estiver associada a pericardite, pode ter aquele supradifuso com infra de PR. O tratamento, na maioria das vezes, ele é expectante. A gente vai observar porque a evolução é benigna e o paciente vai melhorar sozinho. Em caso de choque cardiogênico, a gente vai dar o suporte do choque cardiogênico. Então, se precisar de droga vasoativa, se precisar de balão intraórtico, vai para UTI e tudo mais. No paciente com miocardite muito grave, aí a gente vai ter indicação de biópsia, né? Provavelmente esse paciente vai ser feita uma biópsia endomiocárdica e a gente vai avaliar se vale a pena dar corticoide para esse paciente ou não. Se ele estiver muito, muito grave, ok? Choque cardiogênico, eu estou dizendo. O paciente que tem uma miocardite leve não tem um tratamento específico, é expectante. Resumindo então nossa aula, pericardite, lembra da dor, né? Alterações eletrocardiográficas, o tratamento em geral vai ser AINE, ibuprofeno com colchicina, corticoide só em alguns casos. Tamponamento, lembrar da tríade de Beck, é um líquido no pericárdio, tem redução do débito cardíaco por compressão mesmo. E o tratamento, se o paciente estiver instável, vai ser a pericardiocentese. Se ele estiver mais estável, a gente pode avaliar a cirurgia com a cirurgia cardíaca mesmo, né? Uma janela pericárdica, coloca um dreno, a gente analisa bem aquele líquido, às vezes faz até biópsia do pericárdio. E miocardite, a clínica pode ser parecida com a da pericardite, mas com troponina positiva. E o tratamento, na maioria dos casos, é de suporte. Combinado? Até a próxima para vocês.